Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs. Fazendo a primeira palestra aqui na nossa nova casa, dando abertura aos trabalhos que serão feitos durante esse ano. E hoje, como primeira parte deste trabalho, eu trago uma pequena palestra sobre a Páscoa, na nossa visão espiritualista, fugindo um pouco do tema da religião e trazendo para os nossos dias atuais. E o tema dessa palestra é a Páscoa do Cristo para os dias atuais. A Páscoa é uma celebração que atravessa séculos e culturas, carregando significados profundos de libertação, esperança e vida nova. A palavra Páscoa, na origem do significado, ela vem do hebraico Pessah, e ela significa passagem. Mas por que Páscoa, então, se ela significa passagem? Porque este mesmo tema, esta mesma palavra, vindo do latim, ela se pronuncia Pascá. Por isso, ela ficou mais fácil e adaptável como Páscoa. Vindo depois sendo falado várias vezes por povos e povos, ela acabou ficando com o significado de Páscoa. Mas a palavra original significa passagem, ou atravessar por cima. No contexto judaico, ela vem da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, do tempo de Moisés, vezes o faraó, a abertura do Mar Vermelho e a celebração da liberdade. No contexto cristão, ela vem da morte, crucificação de Jesus, o Calvário, a vitória sobre o pecado e a morte pela ressurreição de Jesus. E aí nós temos a sexta-feira da paixão. Nós vemos aí no tempo, dos 40 dias da aprovação de Cristo, na visão mais católica, e a Quaresma, que é mais conhecida por todos. Um contexto bíblico desse tema, passando aqui o significado da passagem, o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus, marcadas com sangue de cordeiro no Egito, poupando seus primogênitos. É uma passagem do livro de Êxodo, capítulos 11 e 12. Isso realmente marca ali a transição dos 40 dias da Quaresma. No contexto mais abrangente e desconectado da religião, que significa religarem ou religar, reconectar. Então, religião, reconectar com o alto. A Páscoa é um símbolo universal de memória e esperança, de passagem e transição, de vida e morte, de desafios da matéria para a evolução espiritual, que é a vida em definitivo. Contextualizando tudo o que foi falado, nesses momentinhos, Páscoa como passagem do sofrimento para a esperança, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Isso tanto no contexto cristão, como judaico e como espiritualista. A Páscoa não é apenas uma lembrança do passado, mas uma mensagem viva para o presente. Um ponto interessante que a gente tem que lembrar aqui na questão das religiões, bem no sendo o nosso foco, mas Jesus celebra a Páscoa judaica na última ceia, com os 12 apóstolos, inclusive aquele que o trairia, Judas Iscariotes. E tudo isso são simbologias. Ele se torna o Cordeiro Pascal, oferecendo a sua vida, mais uma simbologia. Ressurreição, o ponto central da fé cristã. Acredita-se na fé cristã que o corpo, que a pessoa ao morrer, ficará em sono eterno e
acordará, voltará dos mortos, né? Com a vinda do Cristo. Isso para eles chama-se ressurreição. Diferente da religião, da doutrina espírita, que acredita em reencarnação, ou seja, é a alma que é eterna e não o corpo. Ou seja, cada vez que o espírito desencarna, né, separa-se do corpo físico, ele vai retornar em outro corpo, e não o mesmo como acreditam os cristãos. Uma frase muito importante bíblica da parte, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isso está em Coríntios 15, 17. Mas de qualquer forma, em meio às crises, o que a Páscoa nos traz? A Páscoa lembra que a vida vence a morte. Isso não está ligado a religiões, mas está ligado ao conceito de quando foi criado essa palavra, né? A palavra de passagem, passar por cima. A simbologia da Páscoa é a vitória, né? Da vida sobre a morte. Cada pessoa pode viver sua própria passagem, do medo para a confiança, da dor para a cura, da desesperança para a fé. A Páscoa nos chama a solidariedade e o amor ao próximo. Ontem foi a passagem do povo hebreu para a liberdade, no passado. Em Cristo, a passagem da morte para a vida. Hoje, nossa passagem pode ser do medo para a confiança e da inércia para a ação. Símbolos e cultura sobre a Páscoa, nós temos os ovos e coelhos. E por que ovos e coelhos, né? São símbolos de vida e fertilidade, incorporados ao longo da história. Foram agregados por povos durante as celebrações, como liturgia, né? Foi a vinculação dos ovos com a vida e o coelho com a fertilidade. Ou seja, trazer mais vida, né? Dentro daquilo que Deus, nosso Pai, nos passou. Apesar dos elementos culturais, o núcleo da Páscoa é transformação e vida nova. Aqui a gente pode encaixar facilmente, também, trazendo para a nossa visão mais espiritualista, o perdão, a reconciliação, a solidariedade, a esperança e a evolução. Realmente saindo da inércia que nós estamos nos dias atuais e indo em frente, abandonando o medo, abandonando a dor e buscando a fé, né? Acreditando mais em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa está em João, capítulo 1, versículo 29. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em Coríntios, assim como Cristo passou da morte para a vida, somos convidados a passar das trevas para a luz, da desesperança para a esperança. Nos dias atuais, como nós vivemos a Páscoa? Mas não a Páscoa só na simbologia, mas a Páscoa na vida, né? Sobre tudo que fazemos. Hoje vivemos dispersos. Correria, tecnologia, distanciamento. A Páscoa pode ser entendida como um convite ao retorno. Voltar para casa, buscando família, raízes e valores que nós tanto desprezamos hoje em dia. Voltar para si mesmo, buscando autenticidade e propósito. Voltar para o outro, trazendo a solidariedade e a vida em comunidade, que também hoje nós temos um déficit muito grande. Hoje nós não conseguimos mais viver em comunidade, nós nos afastamos uns dos outros. Resgatar tradições simples, uma refeição juntos, uma conversa sem pressa. Hoje o que vemos muitas vezes são várias pessoas sentadas numa mesa para comer
E em vez de conversando entre elas, elas estão olhando o WhatsApp, né, vendo aí uma rede social, conversando com outra pessoa que não está no meio ali. Ou seja, desprezando aquilo que é importante, que é o momento da união, para a dispersão. Perdendo assim uma chance enorme, né, de tratar de temas que estão ali pertinentes à família e acabar discutindo alguma coisa muito importante ali. Acabamos perdendo esse tempo. Cuidado com o excesso de informação, que mais atrapalha do que edifica. Cada Páscoa é um convite para renascer. Baseado em tudo isso, de que forma podemos voltar para casa, para aquilo que realmente importa? Revendo nossos conceitos. Reaprendendo a viver em família. Porque não é só porque você vive dentro de uma casa com pessoas ao seu redor que isso é uma família. Tá, agora eu vou gravar um outro porque o 4G acabou, tá? Desculpa, o 4G acabou. Eu vou gravar normal gravando. Pode falar. Uma família não são só pessoas reunidas, mas são pessoas partilhando os mesmos princípios. São pessoas que estão juntas no mesmo objetivo, né? Trabalhando juntas, conversando, se entendendo, buscando coisas em comum. E isso é o importante. Essa é a nossa Páscoa diária. Sim, eu pausei. Tem que falar lá também. Ali é só cortar. Eu vou transmitir meu Wi-Fi para você, aí você consegue fazer.